celeste velo, virgem frutífera, tu és singular. Doce e bendita Mãe Puríssima, aos carmelitas se tu propícia, estrela do mar. Raiz de Jessé, de brotos floridos, queiras feliz ao céu dos séculos, a todos nos elevar. Entre os abrolhos, viçoso lírio, guarda de escolhos o frágil ânimo, ó Mãe tutelar. Forte armadura frente ao adversário, na guerra dura o escapulário, venha sempre nos guardar. Nas incertezas, conselho sábio, nas asperezas, consolo sólido queira nos dar. Mãe de doçura do Carmelo Régio, se aventura que o povo em júbilo em Deus faz exultar. Do paraíso és chave, és pórtico prudente guia, a nós de glória vem coroar, ó Maria. Amém, amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, você também que medita conosco a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, o Meditando a Palavra, os carmelitas seculares aqui presentes, meu santo irmão diácono que veio com a esposa celebrar o aniversário dela aqui conosco, todos nós que nos alegramos hoje em Deus, que nos deu Maria, como mãe, como mestra, como intercessora, e na família do Carmelo nós temos um plus a mais. Maria no Carmelo é a nossa irmã. A Ordem do Carmelo é a ordem mariana mais antiga da igreja. Aqueles monges que, reunidos no alto do Monte Carmelo, o mesmo Monte Carmelo no qual subiu tantas vezes o profeta Elias, ali aqueles homens decidem levar vida fraterna, vida comum, e vão fazer as suas celas, é assim o nome do quarto dos monges, os seus quartinhos, ao redor de um quartinho especial, onde havia a imagem de Nossa Senhora. E ali, como a Nossa Senhora ficava sobre o Monte Carmelo, foi dado o nome de Nossa Senhora do Monte Carmelo. E quando, sobretudo, Santo Alberto de Jerusalém, que foi o legislador, ou seja, quem por primeiro escreveu uma regra de vida aos carmelitas, e questiona sobre como é que eles se chamariam. E aqueles homens, pela proximidade tamanha de ter a Mãe de Deus morando com eles, num quartinho como o deles, eles na humildade disseram: nós seremos irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Depois, com Santa Teresa e São João da Cruz, surge o Carmelo reformado, e aí acrescenta os descalços, os irmãos descalços da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então vejam, se todos nós cristãos somos chamados a ter para com Maria uma relação de proximidade, por ela ser Mãe de Deus e nossa mãe, na espiritualidade carmelitana, a nossa amorosa obrigação de sermos próximos de Maria é maior ainda, porque além de termos ela como nossa mãe, dada por Cristo, nós livremente a escolhemos como nossa irmã. Que graça termos como mãe e como irmã aquela que é a mãe do Salvador, Maria Santíssima. E celebrar hoje a solenidade de Nossa Senhora do Carmo nos faz pensar muitas coisas, sobretudo na graça do seu escapulário, que todos nós trazemos, alguns maiores, outros menores, em forma de tecido, em forma de medalha. Importa que a gente olhe para Nossa Senhora à luz do Evangelho que nós ouvimos hoje e procuremos tirar proveito para a nossa vida daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre Maria, aquilo que Maria diz para nós e o que nos compromete sermos consagrados na família do Carmelo. Dizia já o Frei Patrício Schiadini, um grande carmelita descalço, que todo aquele que carrega o escapulário já pertence à família do Carmelo. Isso é um grande privilégio que a igreja deu, sobretudo aos leigos, que não podem ir para um mosteiro, mas vivem na vida e no mundo
essa espiritualidade tão bonita. Nós ouvimos esse evangelho curioso e que muitas vezes, por falta de entendimento, tantos irmãos não católicos mal interpretam este evangelho e dizem: está vendo? Jesus desfez de Nossa Senhora. Quando alguém chega ali e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Meus irmãos e irmãs, guardem bem uma coisa: Jesus é alguém que nunca perdeu uma ocasião, nunca perdeu uma oportunidade. Jesus, Divino Mestre, ele olhava aquilo que estava ao seu redor, ou quando algo lhe chegava ao ouvido, e a partir dali ele aproveitava para dar uma catequese. Se a nossa memória está bem fresca, domingo aconteceu isso na liturgia. Ninguém pediu para ele: conta-nos uma parábola. Alguém chega e lhe diz: como é que eu faço para entrar no céu? E Jesus diz: você que é doutor da lei, como é que você lê a Escritura? Como é que você interpreta? E ele diz: ama a Deus e ama o próximo. Jesus, curto e grosso, vai dizer a ele: faz isso e viverás. O homem não satisfeito diz: e quem é meu próximo? Pronto. Era o gatilho que Jesus precisava para dali dar o ensinamento do amor cristão, caracterizado naquele bom samaritano. Quando Jesus, andando pelos caminhos, olha a beleza e a liberdade dos passarinhos, a beleza do lírio do campo, ele se aproveita daquilo que ele vê e diz aos apóstolos: olhai o passarinho do céu, vede a flor do campo. Se o Pai do céu os guarda e sustenta, muito mais guardará vocês, que valem mais que muitos pardais. Quando Jesus via certa gente que se achava mais perfeita que os outros e por isso desprezava as pessoas, ele aproveita e conta a parábola daquele homem que foi ao templo, batia no peito com arrogância, e daquele pobre pecador que ajoelhado dizia: tem piedade. O mesmo acontece no evangelho de hoje. Por quê? Porque Jesus jamais poderia descartar, desfazer ou desprezar a sua mãe. Quem diz isso, que Jesus descartou, desfez ou desprezou Maria nesse evangelho, incorre num pecado gravíssimo, porque é chamar Jesus de bipolar. Como é que ele, desde toda a eternidade, prepara Maria, escolhe Maria, consagra Maria, santifica Maria, para depois fazer com ela como uma latinha de guaraná que a gente amassa e joga fora? Deus não despreza o que ele cria, ainda mais a obra-prima da criação, que é Maria, criatura perfeita, concebida sem pecado. Jesus não poderia, de maneira alguma, descartar, desfazer ou menosprezar Maria, porque ele a fez a mãe de todas as criaturas, quando fez dela o único ser imaculado. Então veja, é uma consequência lógica. Você pode até não ser muito bom de Bíblia, você pode até não estudar Bíblia, mas pelo menos juízo no raciocínio a gente precisa ter, para não afirmar contra Jesus coisas que ele não é. E Jesus, que não é bipolar, que não descarta, não despreza e não desfaz de ninguém, menos ainda da mãe dele, quando ouve alguém dizendo: a sua família está ali, sua mãe e os seus parentes próximos, porque nós bem sabemos que na língua de Jesus não havia muitos nomes para os parentes. Jesus era filho único de Maria, não tinha irmãos de sangue, tinham ali os primos próximos, porque inclusive as casas na época de Jesus era diferente da nossa. Basta a gente lembrar quando a gente vivia no sítio, ou mesmo na cidade, quando a cidade parecia um sítio. As casas tinham aquela cerquinha, banguela, mambembe, só para dizer: até aqui é o meu, dali para lá é o seu. Quem morou em situação assim
vai entender o que eu estou dizendo e vai conseguir entender o porquê de chamar de irmãos aqueles que são muito próximos, ainda que não fossem da mesma família. Você consegue segurar a criança no limite de uma cerca? De jeito nenhum. Então as crianças eram criadas na época de Jesus em casas muito semelhantes a essas nossas, onde não se tinha um limite. Então toda molecada criada junto se tornava irmão, tanto que a mãe de um tomava conta da mãe de todos. Quantas vezes a sua mãe, você que foi criado numa época em que os pais queriam o bem dos filhos, não esses pais frouxos, que hoje a gente fala qualquer coisa, revolta contra Deus e o mundo, você vai lá, deixava seu filho na casa da outra e dizia assim: ô dona Lourdes, se o meu filho não se comportar, a senhora pode dar uns croques. Verdade ou mentira? Nós somos dessa época. Jesus também. Na época dele, a molecada que era criado junto, esse próximo demais, recebia esse nome de irmãos. Isso é bom do estudo bíblico, para a gente também não afirmar coisas que não estão na Sagrada Escritura, né? Jesus ouve alguém dizendo: tua mãe e os teus parentes, amigos muito próximos, estão aí e querem falar com você. Jesus se aproveita disso para dar catequese. E ele diz: pois bem, quem deseja fazer parte da minha família, é só fazer o que a minha mãe fez em perfeição: ouvir e praticar a vontade de Deus. Ou seja, ao invés de Jesus desprezar Maria, ele usa o exemplo perfeito da mãe dele para colocar todos nós também nessa família. Ou seja, nós que não somos irmãos de sangue de Jesus, podemos fazer parte da família dele na medida em que, na escola da mãe dele, nós aprendermos a fazer a vontade do Pai. E é justamente para fazer a vontade do Pai e fazer parte da família de Jesus que nós nos revestimos de escapulário do Carmo. O que é o escapulário? O escapulário nada mais é do que um avental. Nossa Senhora, quando aparece a São Simão Stock e entrega a ele o escapulário, eu fico imaginando o assombro de São Simão Stock. Por quê? Porque São Simão via a Ordem do Carmelo sendo perseguida, com risco de ser riscada do mapa. E pasmem vocês, é o que a gente chama de fogo amigo, né? Quem é que queria acabar com a Ordem dos Carmelitas? A própria igreja. Quando foram para a Alemanha, alguns bispos, padres e monges começaram a sofrer com a comparação que o povo fazia dos carmelitas. Porque os carmelitas eram tão íntegros, tão piedosos e tão bons, que aqueles padres, monges e bispos que levavam vida relaxada, o povo chegava e dizia assim: por que os carmelitas rezam e vocês não rezam? Por que eles vivem em pobreza e vocês vão atrás de luxo? Então o que eles fizeram? Vamos tentar acabar com esse povo. No risco de extinguir a ordem, São Simão vai recorrer a quem pode. Vai pedir a Nossa Senhora e diz: olha, a ordem é sua, não é nossa. Se a senhora deseja que a gente continue no mundo, protege. Dá um sinal de que a coisa vai ser boa. Imagine, Nossa Senhora, que é rainha, senhora, aparece para São Simão e não dá para ele a coroa, não dá a ele o seu sapato, não dá a ele o seu manto, não dá a ele a sua túnica. Nossa Senhora tira o seu avental e diz para ele: está aqui. Você queria um sinal de consagração, um sinal de proteção? Meu avental. E Maria não poderia ter dado algo melhor do que o avental dela. Porque o avental, ele serve para duas coisas. Primeiro, para proteger a roupa, para que ela não se suje.
O princípio da devoção a Nossa Senhora é que ela nos preserve do pecado que corre o risco de manchar a veste do batismo. Quem se refugia debaixo de Nossa Senhora, invoca sua intercessão e procura imitar as suas virtudes, recebe dela a defesa para que a nossa veste batismal de filhos e filhas de Deus não se manche com a sujeira do pecado. Segundo, é um compromisso. E no Carmelo tudo é meio diferente. Quando os homens amam, dão aliança, não é? Quando Santa Teresa passava por um grande problema, Jesus falou: vou te dar um sinal do meu amor. E deu para ela um prego. Falou: está aqui, é prego que eu te dou. Você vai ficar pregada comigo na cruz com Cristo. O sinal da pertença a Maria não vem por um sinal ostensivo. Quem usa um avental é porque quer trabalhar. Alguém te chama para uma festa chique e você vai lá no seu guarda-roupa e fala assim: nossa, eu vou colocar o meu avental de festa. Não. O avental é justamente para você trabalhar. Pense bem, se Maria te protege da mancha do pecado e você em vida trabalha como Maria trabalhou, qual é o seu destino? O céu onde Maria chegou. Por isso Maria promete: quem morrer revestido do meu amor e tendo imitado o meu exemplo de vida, eu mesma, pelo escapulário, vou pescar essa alma, porque ela me pertence. E ainda que a gente não seja aquele católico perfeito que deveríamos ser, Maria, como boa mãe, sempre cavuca no filho algo bom, nem que seja um escapulário no pescoço, para ver que, mesmo fracos, mesmo falhos como nós somos, nós procuramos viver debaixo do olhar dela e sermos revestidos pelo serviço dela. E revestir-se do escapulário, e aqui eu termino a homilia, para desfazer a charada do começo da missa, à medida em que a gente se deixa revestir pelo escapulário, nós imitaremos o primeiro carmelita da história. É um fato, quem inaugura a vida de oração no Carmelo é o profeta Elias. Elias viu a nuvenzinha que levantava do mar, que era um sinal profético de Nossa Senhora. Mas Maria não revestiu Elias com escapulário. Qual foi o primeiro a ser revestido por Maria? Jesus. Jesus é o primeiro carmelita. Ele, como Deus, não tem corpo. Maria reveste a divindade de Cristo com a sua humanidade. A carne de Cristo é carne 100% mariana. Maria reveste o seu filho, até então filho do Eterno Pai, não apenas com o seu avental, mas reveste Cristo com a sua própria carne. Ora, se vocês e eu deixarmos que hoje Maria também nos revista, nós seremos mais parecidos com Jesus, que quis ser revestido por ela. E com certeza, no ventre de Maria, Cristo, o primeiro carmelita, revestido por Nossa Senhora, deve ter dito para ela: eu sou todo teu, Maria. Porque, sendo Jesus filho do Pai Eterno, concebido por obra do Espírito Santo, apenas na carne de Maria, ninguém, mais do que Jesus, tem o direito de dizer: eu sou todo teu, Maria, e tudo que é meu é teu. Que nós hoje, revestidos por Maria, imitando o seu exemplo, aprendendo da sua intercessão, possamos fazer parte dessa família de Cristo, para que, no final dessa nossa vida, Maria olhe para o purgatório e lá encontre você e eu, e nos reconheça como sendo todos dela, pelo simples escapulário que ela nos deu e que nós, com humildade e alegria, trazemos agora e, sobretudo, na hora da nossa morte. Amém.